Deus. Então, gente, bom, hoje nós vamos fazer a segunda parte do livro de Números. Só para recapitular aqui na cabeça, para ninguém ficar voando no livro, eu vou recapitular aqui com vocês o que? Esse é o quarto livro da Bíblia, tá? O quarto livro na ordem da nossa Bíblia, né? Que eu já falei para vocês que o livro de Jó foi escrito muito antes desses daqui. E o que acontece? É o quarto livro de Moisés também. Esse aqui, gente, é um livro que são muitos capítulos, são 36 capítulos, é bastante coisa. Então, o que que eu fiz? Para a gente ter uma didática, né, na nossa mente, eu dividi o livro em três partes. A primeira coisa que a gente precisa saber é para que esse livro existe, por que esse nome, Números, né? E para que esse livro está aqui? Por que ele foi colocado aqui na palavra? Bom, Gênesis a gente sabe o que acontece, Êxodo a gente sabe que é o povo saindo do Egito, Deuteronômio eu já expliquei, Números, Levítico, desculpa, Levítico eu expliquei para vocês que tem toda a questão da parte dos sacerdotes, dos levitas, tudo aquilo com relação, falei para vocês que é um livro de rotina com Deus, e agora o livro de Números. O livro de Números, na verdade, no original do hebraico é no deserto, ainda porque o povo ainda tá no deserto. Só que quando fizeram a tradução, que a gente pega a tradução dos gregos, que é a Septuaginta, eles colocaram o nome Números. Vocês lembram que é a Septuaginta, né, gente? 70 sábios judeus transformando, traduzindo a Bíblia hebraica para o grego. Pegaram 70 judeus para fazer essa tradução. E quando eles fazem essa tradução é chamada de Septuaginta exatamente por causa dos 70. E aí, a nossa Bíblia a nossa Bíblia em português, ela é traduzida desse original grego, não é direto do hebraico. Por isso que eu falo para vocês, pessoal pergunta, que Bíblia você usa? Eu falo, gente, eu prefiro a King James porque ela é mais próxima do original do hebraico. Só que o nosso nome, então, do nosso livro é Números. Por que Números? Porque é a primeira vez que Deus manda Moisés contar aquele povo, que já estava, pasmem vocês, em 600 mil pessoas. Deus faz a contagem. Deus faz a contagem tanto no começo do livro quanto no final do livro. E nós sabemos que esse livro é um livro que o povo tá lá no Monte Sinai, Deus tá mandando os mandamentos, tá dando todas as declarações, e agora chegou a hora que Deus fala, Moisés, levanta acampamento que eu vou direcionar vocês agora, vocês vão para a Terra Prometida mesmo. Saiam daí, vocês vão para a Terra Prometida. Então, esse livro é um livro de encorajamento do povo, para o povo ir rumo à Terra Prometida. Preparação e encorajamento do povo para ir na Terra Prometida. Só que acontece algo. O que acontece, gente? Esse povo se comporta bem e chega na Terra Prometida? Não. Né? A gente sabe o que acontece. Esse povo murmura e tem que morrer naquele deserto. E nós paramos exatamente nessa parte, onde vem o juízo de Deus falando, vocês vão morrer nesse deserto por conta da murmuração de vocês. Então, aqui na nossa cabeça, nós vamos dividir o livro em três partes. A primeira parte nós vamos chamar de antiga geração, que é a geração que saiu do Egito. Antiga geração, do capítulo 1 ao capítulo 12. O meio, nós vamos chamar de período de transição. Que transição é essa? Gente, como Deus traz o julgamento que eles vão morrer no deserto, vai entrar alguém na Terra Prometida. Quem vai entrar na Terra Prometida? Os filhos, que nós vamos chamar de nova geração. Então, nós vamos dividir antiga geração, transição e nova geração, tá? 36 capítulos, do 1 ao 12, antiga geração, do 13 ao 24, transição, e do 25 ao 36, nova geração. Quanto tempo durou cada um, né? Quanto tempo durou cada uma dessas gerações? Aqui, na antiga geração, tudo que eu falei para vocês, eu falei para vocês que teve o quê nessa antiga geração? Logo que Deus manda o povo levantar acampamento. Olha,
conta o povo, faz o recenseamento e santifica o povo para eles caminharem. Eles vão para uma cidade chamada Cades Barneia. Eles vão para um lugar, cidade não, desculpa, um lugar chamado Cades Barneia. Eu falei para vocês, lugar de decisão, lugar de julgamento. É quando o povo começa a marchar rumo à terra prometida e começam a reclamar. Gente, esse período é 20 dias mais ou menos. O período de transição, nós vamos contar 38 anos, 3 meses e 10 dias. E a nova geração dentro do livro vai ficar 5 meses. Então vocês vão ver que praticamente é um livro que o povo passa morrendo no deserto. Mas muita coisa acontece, porque é um livro de 36 capítulos, então não é pouca coisa que acontece. E a gente sabe que a Bíblia não coloca nada aqui é superficial, fútil. Tudo que tá aqui é para ensinar a gente para alguma coisa. Então não basta simplesmente a gente saber que nesse livro teve Balaão. Nesse livro, teve a serpente de bronze. Nesse livro, o povo morreu no deserto, os espias. Não basta só a gente saber as histórias, a gente tem que entender por que essas histórias estão contadas aqui. Qual foi a atitude do povo e qual foi a atitude de Deus diante da atitude do povo? Nós precisamos entender o raciocínio desse nosso Deus, como o mundo espiritual se move, quais são as verdades desse nosso Deus. Amém? Então, a última coisa que eu falei para vocês na aula passada foi que nós paramos, certo? Nós paramos no capítulo 13 do livro de Números, que nós já entramos na transição. Que é o que, gente? O capítulo 13 vai falar dos espias que vão lá para a Terra Prometida e voltam com o quê? Com o relatório da Terra. São escolhidos 12 espias representando as 12 tribos. Eles vão para lá, voltam e a história vocês já sabem. 10 deles voltam murmurando. A palavra de Deus, aliás, vai dizer no capítulo 13, 32, que os espias, esses 10, e puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. Difamar, eles exageraram os perigos da terra. Olha, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que nós vimos lá são homens de grande estatura. Vimos lá também os gigantes, descendentes de Enaque. Gente, aqui tem a descendência também de Golias. Quando Davi luta contra Golias, são dessas descendências aqui de Enaque, tá? Diante de quem parecíamos a nós, eles gafanhotos. A Bíblia fala que o povo fica chorando, reclamando, puseram-se a gritar e choraram. Eles não só murmuraram uma vez, eles murmuraram e choraram a noite inteira. 14:1. Puseram-se a gritar e o povo chorou muito aquela noite. Vejam só, não é uma murmuraçãozinha. É você murmurar, de você chorar e você encher o céu com essa murmuração a noite toda. Aí, o que acontece? Eu falei para você, somente 2 espias que voltaram e falaram, gente, não, a terra é muito boa. A terra mana leite e mel, a terra tem uva. Gente, a terra era tão boa que imagina vocês, um cacho de uva ter que ser levado por 2 homens. Eles colocaram numa vara o cacho e um carregava de um lado, outro carregava de outro. Gente, era uma coisa muito sobrenatural. Mas tinha o que lá? Tinha outros povos que eles teriam que tirar. Isso já é uma lição para nós. Deus nos faz promessas? Sim. Deus nos promete terras e lugares e coisas? Sim. Mas vai ser assim, tudo na mamata, sem luta nenhuma? Não. Né? Nós vamos ter que ir para cima. A palavra de Deus fala que o reino de Deus, ele é tomado à força. E os que não se utilizam de violência não se apoderam dele. O reino de Deus, ele precisa ser tomado. Nós precisamos tomar posse, nós precisamos ir para cima, crendo que o Senhor está conosco. Só 2 voltaram falando bem da terra, Josué e Caleb. E olha, uma coisa linda que Caleb e Josué fazem é que eles falam no 8, se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra que mana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé. Não tenhais medo do povo daquela terra,
pois o devoraremos como um bocado de pão. Vejam o espírito de Josué e Caleb. E mais tarde vocês vão ver, como eu já expliquei, que quem vai entrar na terra junto com os filhos desse povo murmurento? Somente Josué e Caleb. E adivinhem vocês, quem vai tomar posse exatamente da porção dos filhos de Anak, dos gigantes? Caleb, que foi a pessoa que falou, Deus vai fazer a gente devorar eles como um bocado de pão. E foi essa pessoa, o Senhor falou, olha, porque ele tem outro espírito dentro dele. Eu vou fazer ele entrar na terra prometida. E é isso que acontece. Aí, gente, na última aula, eu expliquei para vocês algo muito importante aqui da palavra, né? Que diz respeito a esse versículo aqui, 14 e 18. Esse versículo, gente, eu quero que vocês grifem ele, porque isso diz muito a respeito do nosso Deus. O 18 fala quem é esse nosso Deus. Yahvé é lento para a cólera, é lento para ficar irado e pleno de amor. Tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Se nós formos no livro de Êxodo que a gente já passou, capítulo 20, versículo 5, vai dizer assim: não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Aí, no 14:33, diz assim: e vossos filhos sobreviverão como pastores nessa ermidão. Por que Deus fez isso, gente? Olha o que o Senhor fala. Antes de eu ler esse 33, deixa eu ler para vocês aqui. Quando Deus dá esse decreto, né? Quando o povo começa a murmurar, Moisés vai implorar para Deus misericórdia e pedir perdão em prol do povo. E aí, gente, o 14:20 fala assim, que Deus respondeu: eu o perdoo de acordo com a tua súplica. Entretanto, eis que eu vivo, e a glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. Como eles me deixaram de me ouvir 10 vezes, 22, última parte, não chegarão a ver, 23, a terra que eu prometi com juramento aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. 28, segunda parte, acompanha aí comigo, 14:28. Eu vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Qual foi a petição do povo? Quando Deus traz esse juízo, traz esse decreto, vamos lá ver? Tá no 14:1. No 2. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam, olha o que eles liberaram no mundo espiritual: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto. Eles declararam isso. E o Senhor falou, não seja por isso. Eu vou tratar vocês como vocês querem, como vocês desejam, como vocês estão declarando. Por isso a gente tem que cuidar muito com a nossa boca. A gente tem que cuidar muito com aquilo que a gente libera no mundo espiritual. E olha que absurdo. No 3 eles continuam dizendo assim: e por que Yahvé nos traz a essa terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Aí que o Senhor fala: olha, as crianças que vocês achavam que ia morrer na mão dos gigantes da terra, eles vão entrar. Vão entrar porque eu fiz uma promessa. E quando Deus declara algo, gente, a palavra de Deus vai dizer lá em Isaías que a palavra que sai da boca dele não volta para ele vazio, mas faz o que lhe apraz e cumpre o propósito pelo qual ele designou. Então, ele diz assim, no 33, os vossos filhos
sobreviverão como pastores, caminhando errantes com seus rebanhos, nessa ermidão, durante 40 anos, carregando, grife isso, carregando o peso da vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observastes a terra durante 40 dias, e cada dia corresponde um dia de castigo. Bom, eu expliquei para vocês que nós precisamos entender muito bem isso, para a gente não achar que a Bíblia é incoerente, né? Eu expliquei que tem muita gente que fala que os filhos não pagam pelo pecado dos pais. E de fato, gente, ninguém no dia do juízo vai ser julgado por Deus por conta de um pecado de um pai, de uma mãe, de um vô, de uma avó. Ninguém. No entanto, as consequências do pecado respingam sobre os filhos. Esses filhos foram condenados a morrer no deserto? Não. Mas eles ficaram errantes ali até os pais morrerem. E respingou neles. Esse tempo que eles ficaram na ermidão andando como errantes, respingou neles. Eu expliquei para vocês, um pai e uma mãe que divorcia, o filho tem culpa? Não. O filho tem culpa da traição do pai ou da traição da mãe, de repente eles divorciam? Não. Mas esse filho vai crescer saudável emocionalmente? Também não. Com a destruição da família? Também não. É impossível não respingar. E sabe por quê, gente? Porque a Bíblia está dizendo aqui, o respaldo é esse. Deus, ele é longâmino para a gente se arrepender. Se a gente se arrepende e pede perdão, tá tudo bem. O sangue de Jesus faz a remissão do pecado. Mas acontece que muitas vezes os nossos pais constroem um mau legado, e isso a gente vai ver no livro, né, de 1 Pedro 1, 18 e 19, o Senhor Jesus, lá o apóstolo vai falar, olha, vamos ler 1 Pedro 1, 18 e 19. Eu nem sei se eu falei isso para vocês, mas não tem problema, eu tô repetindo. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Então, o estilo de vida sem sentido e vazio, em algumas Bíblias vai estar dizendo um fútil legado, vem sobre a nossa vida por conta dos nossos antepassados. Gente, tá tudo certo, isso é extremamente coerente, porque se a gente recebe herança física, se eu tenho o sorriso do meu pai, se eu tenho os olhos da minha avó, eu também tenho o jeito de agir, por exemplo, do meu bisavô, tenho o temperamento da minha mãe, por que nós não herdaríamos nada no mundo espiritual? Então, eu expliquei para vocês o quê? Que esse fútil legado nós herdamos. E essa é a lei da herança. Todo mundo tem uma herança herdada. Esse legado que é construído, a gente precisa entender para a gente conseguir fazer de acordo com a palavra que a palavra manda. Porque, gente, Satanás ama tradição. Esse fútil legado que Jesus está falando aqui em 1 Pedro é aquilo que a gente aprende e que não tem base bíblica e que a gente simplesmente continua vivendo, né? Igual eu contei para vocês a história do peixe na aula passada. Eu contei isso para vocês. E é verdade. A tradição, gente, ela engessa o nosso comportamento. Ah, mas por que você faz esse tipo de simpatia? Ah, porque eu aprendi com a minha bisavó, aprendi com a minha avó, aprendi, minha mãe também faz. Ah, mas por que você acredita nisso? Porque eu acredito. Quem ensinou? Ah, minha mãe ensinou, mas qual que é a base? Ah, não tem base, mas tá escrito isso na Bíblia? Não tá escrito, mas eu acredito. Então, às vezes, o que Satanás faz? Satanás utilizando da nossa ignorância, e ele ama a tradição. Realmente romper. Por quê? Porque a tradição alcança gerações. É o alvo favorito de Satanás. E aí, gente, o que acontece? Beleza, eu já expliquei isso na aula passada. Passando para frente aqui, nós vamos ver que esses filhos acabaram tendo que esperar os pais morrerem no deserto para eles conseguirem
ir para a Terra Prometida. Só que nesse período de transição, como eu disse para vocês, eles ficaram andando lá 38 anos, 3 meses e 10 dias. Ficaram andando nessa ermidão. E nisso acontecem muitas coisas, né? Nessa transição aí, antes da gente ir pro capítulo da nova geração, acontecem, na verdade, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Acontecem 5 coisas nesse tempo que a gente precisa saber. A primeira coisa é uma rebelião de alguns sacerdotes lá, que é Datã e Abirão, que tá no 16, 1, 2 e 3, eu vou ler para vocês aqui o que acontece. O que aconteceu? Corá, filho de Issar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, encheram-se de arrogância e insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipes da congregação, líderes respeitados e que haviam sido nomeados membros do concílio. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão e exclamaram: basta! Toda a comunidade, todos os seus membros são consagrados, e o Senhor está no meio deles. Por que então vos exaltais acima da Assembleia de Yahvé? Moisés, ouvindo isso, ajoelhou-se, encostando o rosto rente ao chão. Depois ergueu-se e replicou a Corá e toda a comunidade: amanhã cedo Yahvé fará conhecer quem é dele e qual é o homem consagrado que permitirá aproximar-se dele. Aquele que ele fizer aproximar-se dele, esse é aquele que ele escolheu. Aí, o que acontece? Moisés fala para eles pegarem um incensário, que era algo santo, né? Peguem o incensário e levem um fogo diante do Senhor, um incenso diante do Senhor. E nós vamos ver quem é que Deus realmente escolheu. Se ele realmente não me escolheu, e escolheu todos da tribo, porque eles já estavam, imagina, gente, já vem de várias rebeliões, né? Já vem de murmuração, já vem de toda essa confusão, fizeram essa rebelião. E aí, esse caso é um caso onde Moisés fala para eles: olha, se realmente Deus me escolheu, vai acontecer algo extraordinário diante do povo de Israel, algo incomum, algo catastrófico. A terra vai abrir a boca e vai engolir vocês. Se Deus me escolheu. Deixa eu achar essa parte onde tá. Ele pede para cada um levar o incensário aqui, ó. Quer ver, ó? Deus, e aí Moisés, daí eles levam o incensário e Moisés fala isso. Ó, foi quando, 28, foi quando Moisés exclamou: nisto conhecereis que foi o próprio Deus Yahvé que me enviou para realizar todos esses feitos, e eu não os fiz por mim mesmo. Se estas pessoas, ele falou diante de toda a congregação, tá? Tava lá os 250 com incensário e tava os líderes ali junto. Se essas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum de todos os seres humanos, então não foi o Senhor quem me enviou, ele disse Moisés. 30. Entretanto, se o Senhor fizer algo extraordinário, inusitado, se a terra abrir a sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia juntamente com seus pertences, e se descerem vivos ao Sheol, sabereis com certeza que essas pessoas desprezaram Yahvé. 31. E aconteceu que ainda assim que Moisés acabou de pronunciar essas palavras, o chão se abriu bem debaixo dos pés deles. E a terra, como que abriu sua imensa mandíbula, os tragou vivos, eles, suas famílias e mais todos os seguidores de Corás com todos os seus bens. Gente, e desceram vivos à sepultura, depois você termina de ler, juntamente com tudo o que possuíam. E todo o povo de Israel ficou apavorado. Apavorado, foram 250 pessoas que morreram ali naquele dia. E o que acontece, gente? Vocês viram aqui que às vezes a atitude de um familiar compromete a família toda?
Datã, Abirão e Corá comprometeram toda a sua família. A terra tragou não só eles, mas todos os familiares e todos os seus pertences. É isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Elas acham que Deus é injusto por trazer algumas coisas na vida deles, mas eles não entendem que eles são vistos por Deus como uma família. Deus enxerga a família. Então nós precisamos prestar muita atenção com relação às nossas atitudes, porque as nossas atitudes não dizem respeito somente a nós, elas podem prejudicar toda a nossa casa. Elas podem trazer um mau legado para todo mundo, pode trazer consequência para todo mundo. E aí o que acontece? O povo começa a criticar Moisés de novo, porque viu aquele absurdo, porque foi Moisés que sentenciou, olha, a terra vai tragar eles vivos. O povo começa de novo a murmurar, de novo a criticar Moisés. E o Senhor faz o quê? Manda uma praga para matar o povo, porque Deus já está por aqui do povo. E aí, o que acontece? Arão intercede essa praga. Olha só, vamos ler essa parte? Por quê? Eu vou explicar algo para vocês. Em seguida, ó, 16:46. Depois que mandou a praga. Em seguida, Moisés pediu a Arão: toma o incensário e põe nele fogo do altar, e em cima o incenso, e vai depressa à congregação, a fim de realizar o ritual de propiciação pelos pecados desse povo, porquanto partiu grande ira da presença do Senhor, e a mortandade já começou entre o povo. Arão procedeu exatamente como Moisés lhe pedira e correu para o meio da assembleia. A epidemia, de fato, já havia iniciado seu trabalho entre o povo. Contudo, Arão ofereceu o incenso e realizou o sacrifício de expiação pelos pecados do povo. Arão colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Gente, grife essa parte na sua Bíblia. Arão colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Vejam aqui o poder de uma intercessão. Arão era a representatividade do sacerdote, aquele que era capaz de interceder diante de Deus e pedir perdão pelos pecados do povo. Ele faz isso. No Novo Testamento, Jesus é o nosso sumo sacerdote, já expliquei isso para vocês. Ele que faz a propiciação pelos nossos pecados. No entanto, aqui eu queria mostrar para vocês que existe algo poderoso na intercessão, né? Olha só, Arão, quando ele vai para a intercessão, para fazer essa propiciação, ele se coloca entre vivos e mortos, entre aqueles que entendem e discernem, entre aqueles que não entendem. Isso acontece também conosco. Quando nós vamos interceder por alguém, nós nos colocamos entre a pessoa e Deus. E nós pedimos ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia. Eu já tive muitas experiências com relação à intercessão. É extremamente poderoso. Às vezes a gente tem um parente, alguém que a gente ama. É verdade, Flávia, é muito poderoso. Por quê? Porque às vezes a gente tem alguém que a gente ama que está sob um juízo de Deus. A ira do Senhor se inflamou e veio o juízo de Deus, morte para você, juízo para você, julgamento. E às vezes a gente vai lá e dobra o nosso joelho, como alguém justo, e intercede por aquela pessoa. É como aquela parábola de Jesus, que Jesus chega até aquela figueira e ele olha e a figueira não deu fruto, ele amaldiçoa e fala, e faz a figueira morrer. Aí, o que acontece? Vem um lavrador e fala: Senhor, deixa-me cavar em volta. Dá mais um ano. Um ano, eu vou cavar em volta, eu vou adubar, eu vou regar. Dá mais um ano de chance para essa pessoa. E aí o Senhor volta e vê se realmente não adiantou. A intercessão é isso. Toda vez que você intercede por alguém, você tá lá com a sua vida em obediência a Deus, se colocando diante do Senhor. E aí o Senhor não olha mais o pecado e a injustiça do outro. Ele olha para quem? Para você. Para a aliança que ele tem com você, para obediência, para o teu coração ali naquele momento. E muitas vezes ele deixa de trazer o juízo. Algo que para ele é justo, algo que aquela outra pessoa plantou e ela precisa colher. Às vezes Deus poupa alguém que a gente ama
e que ainda não chegou no arrependimento, alguém que a gente ama e que ainda não teve entendimento por conta da nossa vida, por conta da nossa intercessão. Arão se colocou entre vivos e mortos, e a palavra de Deus diz que ele fez o ritual da propiciação, pedindo perdão pelos pecados, e a praga cessou. O Senhor tirou a mão do juízo, tirou a mão da ira. Então isso é muito importante, tá? No 17 vai falar sobre a vara de Arão que vai florescer, e isso eu já expliquei no livro de Levítico, tá? Então não vou entrar nisso agora. Também aqui nesse livro vai falar muito sobre os levitas, os sacerdotes, né? No 18 vai falar sobre a obra dos levitas, dos sacerdotes, que eu também já expliquei no livro passado, então você vai lá para saber a diferença de um e de outro. A única coisa que eu queria pontuar aqui para vocês, que eu achei bem interessante quando eu estava lendo no capítulo 18, que Deus, quando ele vai falar dos sacerdotes ou dos levitas, né? Nós vamos ver que depois você lê aí na sua casa, nós vamos ver que Deus, ele escolhe os dele que trabalham na obra dele e ele entrega o melhor para esses, né? Ele separa uma porção diferente para essas pessoas. Olha, é muito lindo. 18:8. E o Senhor falou novamente a Arão. Arão representa toda a parte do sacerdócio. Eis que eu, pessoalmente, o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me consagrarem, eu as concedo como porção a ti e a teus filhos. Das ofertas santíssimas terei parte, que é poupada do fogo. Dentre todas as oferendas que me trouxerem para consagrar como ofertas santíssimas, sejam oblações, ofertas de cereais, expiação de pecado, sacrifício, tal parte pertencerá a ti e a teus filhos. Olha o 10, gente, que lindo. Vós vos nutrireis somente de alimentos santíssimos. E todos os do sexo masculino poderão comer desse alimento considerando-o sagrado. De igual modo, concedo a ti, a teus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que lhes cabem de todas as ofertas dos filhos de Israel que devem ser ritualmente movidas. Todas as pessoas da tua família que estiverem cerimonialmente puras poderão comê-las. O melhor azeite, o melhor vinho, o melhor trigo. Essas primícias que oferecem a Yahvé, concedo-as a ti. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Vejam que uma pessoa, para ser um levita, para ser um sacerdote naquela época, ele abandonava muitos sonhos, muitos projetos, inclusive terra. Ele abria mão de coisas aqui dessa terra, né? O Senhor vai falar, vocês vão ver que na hora de fazer as divisões, os levitas, eles não recebem porção nenhuma da terra, porque a porção deles é o Senhor. Mas aqui nós vemos algo inacreditável. O Senhor diz, olha, tudo que for primícia, que o povo de Israel todo entregarem para mim, eu não vou ficar para mim. Eu concedo tudo que eu receber de melhor, eu vou conceder a ti, aos teus filhos e à tua família. Vocês vão comer do melhor, porque vocês entregaram a vida de vocês em prol da minha obra, em prol do meu serviço. Então, essa parte é muito linda. E aí, gente, olha só, no 19 diz algo interessante, que eu fui procurar pesquisar para saber entender direito. Diz assim, olha, a partir de agora, estou entregando a ti, a teus filhos e tuas filhas, como decreto perpétuo, todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecerem. Esta é uma aliança de sal, perene e inquebrantável, que eu, Yahvé, estabeleço para ti e para todos os teus descendentes. Falei, uai, uma aliança de sal? Perene e inquebrantável? O que significaria uma aliança de sal? Então, aqui, o que significa essa aliança de sal? É que, o que acontece? Naquela época, gente, o sal era um produto muito caro e era muito valioso. E por conta do seu sabor inigualável e muito apreciado, a sua aquisição
vinha de um processo demorado e difícil, o sal se tornou um representante, um sinal de pacto e aliança. Por isso que a gente tem as expressões, vamos comer sal juntos, ou preço, nossa, que preço salgado. Quando a gente fala, nossa, isso daí tá, o nosso preço foi o orçamento que ele me passou, um precinho salgado, viu? Por que salgado? Exatamente por conta disso. Porque vem dessa expressão, porque o sal era uma coisa muito valiosa. Inclusive, interessante que o sal, ele era naquela época, inclusive, moeda de troca. Alguns soldados romanos recebiam o salário deles em porção de sal. Então, toda vez que você lê que Jesus fala para nós, olha, vós sois luz do mundo e sal da terra. A gente sempre acha que sal da terra é porque a gente vai dar sabor, né? Que a gente é diferente, que a gente traz um sabor para a vida das pessoas, né? Não sei se vocês pensavam isso, mas eu pensava. Mas a verdade não é essa, não é um sabor. O Jesus está falando, olha, vocês são luz do mundo, vocês são sal, vocês são caros, valiosos, preciosos, inigualáveis entre toda a criação. E aqui eu queria pontuar algo para vocês. Eu já expliquei para vocês que o sacerdócio, né, ele vinha, é diferente, por exemplo, de Deus escolher um profeta. O profeta Deus escolhia aleatoriamente, mas o sacerdote precisava vir da linhagem de Arão, porque Arão era constituído sumo sacerdote e todos os filhos, netos, bisnetos eram considerados sacerdotes. Precisava ter uma descendência, precisava ter genética de Arão. Só que o que acontece, né? Acontece que lá na época de Samuel, vocês lembram da história de Samuel? Que Ana queria ter filho e ela não podia ter filho, e aí ela gerou um menino e ela consagra esse menino a Deus, que é Samuel. E Samuel vai servir onde, gente? Na casa do sacerdote Eli. Eli é sacerdote porque ele é descendente de Arão, certo? Ok? Só que a Bíblia vai dizer que Eli não corrigia os seus filhos, que também eram sacerdotes. Por quê? O que seus filhos faziam? Os filhos de Eli, além de ir para a porta da tenda do encontro, se prostituir com as mulheres, eles saíam com as mulheres que iam para lá, eles ainda pegavam das ofertas, do sacrifício da parte de Deus, quando estava lá, eles entregavam, por exemplo, os israelitas levavam um sacrifício, um pedaço de boi. O Senhor falava, olha, a parte da gordura queima e esse incenso chega como aroma agradável a mim. Essa parte é minha. O restante vocês podem comer. O que os filhos de Eli faziam? Eles não tinham zelo com a santidade de Deus. Eles iam lá, a Bíblia fala que eles enfiavam o garfo na panela e queriam comer da gordura que era de Deus. E a pessoa que estava fazendo falava, não, Senhor, deixa eu queimar a gordura, você pode pegar todo o resto. Ele falou, não, me dá agora. E Eli sabia disso. E ele não corrige os seus filhos. E aí, gente, depois de todos esses anos, desde a época de Arão, lá no livro de Samuel, Deus vai revogar um decreto dele. Ele disse aqui, ó, vocês viram aqui, estabeleço para ti e para todos os seus descendentes. É uma aliança de sal perene e inquebrantável. Só que lá no livro de Samuel nós vamos ver o Senhor falando, um dia eu disse que jamais o sacerdócio sairia da casa de Arão. Mas diante do que os teus filhos como sacerdotes estão fazendo, longe de mim cumprir essa palavra. Hoje eu retiro de vós o sacerdócio. E aí, naquele tempo, os filhos de Eli morrem, não deixa descendente, Deus estabelece Samuel como sacerdote, que não é da linhagem de Arão. Tudo por conta da falta de zelo com a santidade dele. Aqui nós estamos vendo Deus falando que nunca ele vai desfazer essa aliança, mas lá na frente ele quebra essa aliança diante do absurdo que os filhos de Eli estavam fazendo com a santidade dele, tá? Então, isso é uma coisa para a gente pensar, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa
que Deus dá uma promessa. Fala, olha, eu vou te levar para nações. Eu tenho uma aliança contigo até o fim. Eu tenho isso, isso e isso contigo. Deus enche de dons, enche de talentos, enche de unção. E aí chega uma hora que aquela pessoa começa a brincar com a santidade de Deus. Não tem mais zelo com a presença, não tem mais zelo com o Espírito. E aí a pessoa acha que uma vez que Deus deu, já era. Do mesmo jeito que Deus deu, Deus pode quebrar a aliança. Ah, mas ele tem uma promessa na minha vida. Ele tem uma promessa de eu alcançar nações. Olha, nós vemos aqui na palavra que nem sempre essa promessa vai ser cumprida se a pessoa não se comprometer com a santidade dele. Ele pode sim desfazer a promessa, como ele fez aqui com o povo de Arão, tá bom? Aí, gente, pasmem vocês, né? No capítulo 20, nós vamos ver quem recebendo uma punição de Deus, quem se rebela contra Deus? Moisés e Arão. Vocês já sabem o que acontece. O povo começa a resmungar de novo, tá andando, né? Eles vão morrer no deserto. Então tá acontecendo muita coisa. Eles começam a resmungar, querendo água. E Moisés já tá de saco cheio, devia estar de saco cheio, já devia estar por conta, né? E ele vai até Deus e fala: olha, o povo quer água. O Senhor falou: olha, pega o seu cajado, ordena para a rocha, ordena, toca ele. Vamos ler aqui? Aqui, ó, capítulo 20, verso 7 e 8. Então o Senhor ordenou a Moisés: toma o teu cajado e reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão. Em seguida, e sob os olhos deles, diz a esse rochedo que faça fluir suas águas. Farás, pois, jorrar água da rocha, e darás de beber ao povo e também aos animais. Vou ler o 9. Então Moisés pegou o seu cajado que estava diante do Senhor, como este lhe havia instruído. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo, e em seguida Moisés exclamou: olha só, ouvi agora, rebeldes, será que teremos que fazer jorrar água dessa rocha para vos saciar a sede? Em seguida, Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado. Imediatamente jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo e de seus rebanhos. Contudo, disse Yahvé a Moisés e Arão: visto que não confiastes suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade, grife aí na sua Bíblia, de modo a honrar a minha santidade e palavra tá com letra maiúscula, porque é aquilo que saiu da boca de Deus. À vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que lhe dei. Gente, aqui nós estamos vendo um homem que dos 40 anos em diante dedicou a vida para obedecer a Deus. Deus falou: olha, não tem ninguém que fale comigo como Moisés fala. Ninguém eu trato como eu trato Moisés. Ele fala comigo face a face. Nós estamos vendo um homem que Deus comprou uma briga de Arão e Miriam, que estavam falando dele pelas costas, porque ele casou com uma mulher cuxita, e Deus pega e põe até lepra em Miriam por causa disso. Deus defendia Moisés com unhas e dentes. Só que Deus não pestanejou em trazer a devida punição para Moisés e Arão diante da rebelião deles. Aí a gente pode pensar: puxa vida, mas foi meio exagerado, né? Eles estavam nervosos. Nossa, não entrar na terra por causa disso. Mas não foi só isso, que nem eu falei para vocês grifarem, eles desonraram a santidade de Deus. Então, qual foi, na verdade, quais foram, o que dentro desse contexto Deus viu como pecado de Moisés? A primeira coisa, ele deixou o impulso, a ira, tomar o lugar da fé e do domínio próprio, né? Era para ele falar a rocha.
Ele foi impulsivo, irado. Era o Espírito que estava sobre ele para fazer isso? Não, com certeza não era o Espírito Santo que estava trazendo esse tipo de atitude para ele. Né? Ele não teve mansidão. A mansidão é fruto do Espírito. E a ira, nós vamos ver no Novo Testamento, é a obra da carne. Outra coisa, ele desobedeceu à ordem de Deus. Deus falou, fale a rocha. Mas ele agiu com violência e feriu a rocha. O que significa desonrar a santidade de Deus aqui diante dos israelitas? Por quê? Gente, olha só o que ele fala. Ouvi agora, ó rebeldes. Será que teremos? Será que eu e Arão vamos ter que fazer jorrar a água da rocha? Vejam que eles se colocaram como responsáveis daquele milagre. Eles se colocaram como alguém que iam fazer jorrar água. Eles usurparam o lugar do Todo-Poderoso. A partir do momento que eles falassem, ouvi agora, rocha, a palavra do Senhor, jorre a água no nome do Senhor, porque o Senhor ordenou, eles estariam glorificando a Deus. Mas aqui em nenhum momento eles fazem isso. Será que a gente vai ter que fazer jorrar a água dessa rocha? E bate com o cajado e eles usurpam o lugar de Deus. Eles fazem uma usurpação não só do lugar de Deus, mas da glória de Deus. Todo mundo olha para eles como alguém que fez o milagre. Se eles tivessem ao menos falado, o povo de Israel veria que diante da palavra do Senhor a água a rocha ia obedecer a palavra do Todo-Poderoso. A natureza estava obedecendo. Por isso que o Senhor fala, vocês não honraram a minha santidade e nem a minha palavra. Então, eles se colocaram como os verdadeiros responsáveis ali para saciar a sede do povo, fazendo sair água, quando na verdade era o Senhor que estava fazendo aquilo. Tá bom? Então, eles tiveram esse tipo de consequência. Bom, aí seguindo, gente, vai acontecer o quê? Arão vai morrer, certo? Ele passa a veste sacerdotal dele para o filho dele, Eleazar. E no capítulo 21 tem uma parte muito interessante que fala sobre a serpente de bronze. Eu vou ler para vocês e queria explicar isso para vocês porque é uma história intrigante que muita gente que lê não entende. Por que Deus manda? Porque tem todo um significado profundo, tá, gente? Nessa passagem. Vou ler para vocês aqui. 21:4. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo da Ácaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência mais uma vez e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão nem água, estamos enfastiados desse alimento miserável. Olha a boca do povo. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que ele nos afaste e que ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou intercedendo pelo povo. Presta atenção, o que Deus manda Moisés fazer? Então o Senhor ordenou a Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca ela no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela, viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Gente,
aqui é uma coisa muito interessante. Por quê? Essa passagem, pasmem vocês, é uma referência a Jesus Cristo. Olha só, a murmuração do povo, o pecado do povo, fez com que a serpente mordesse o povo e trouxesse morte para eles. Mas Deus fala assim para eles, olha, fala para Moisés assim, olha, Moisés intercede, Deus fala assim, toda vez que alguém for picado, faz uma serpente de bronze e coloca no alto. Toda vez que alguém for picado, a pessoa vai olhar para essa serpente. E na hora que ela olhar, simplesmente olhar para essa serpente, ela vai ser curada. O que que isso significava? Significava que essa serpente, embora fosse parecida com aquela que estava picando eles, tinha uma coisa de diferente. Ela não tinha veneno, ela tinha cura. E isso Deus faz uma referência ao próprio Jesus Cristo, que veio no exterior com uma carne semelhante à nossa, uma carne decaída, né? Mas sem pecado, sem veneno. Então, assim como a serpente, nós vamos ler, abre comigo João 3, 14 e 15, lá no Novo Testamento agora. João 3, 14 e 15, olha que interessante. Olha só. Jesus, aqui, João aqui está fazendo referência. João 3, 14 e 15. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim como a serpente foi levantada por Moisés à vista de todos sobre aquele poste, sobre aquele cajado, assim Jesus também foi levantado naquela cruz. Essa prefiguração de Cristo, crucificado no alto da cruz, é porque, gente, é para... O que Deus está querendo fazer de referência para a gente? Todos nós que formos um dia picados, né, feridos de morte por conta desse pecado, olhando para ele no madeiro, que se fez semelhante a nós, nós também seríamos curados. Por isso a palavra de Deus vai dizer, Isaías 61, porque ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é pelas pisaduras dele que nós somos sarados. É pela cruz que a gente é curado. O sangue faz remissão de pecados, mas é a cruz que traz cura. É a cruz que nos leva para esse caminho de cura. Todas as vezes que a gente tem alguma dor, seja enfermidade física, seja emocional, a gente tem que ir para a cruz, tem que levar para a cruz, colocar na cruz de Jesus, olhar para ele e saber que ele recebeu toda a punição para a gente não ter aquela dor, para a gente ser curado daquilo, para a gente ser sarado daquilo. Então Jesus foi levantado com aparência exterior como de uma serpente, né? Aquela que feria, mas ele não tinha veneno, ele não tinha pecado algum. E é isso que essa passagem, é isso que o Senhor está dizendo nessa passagem do Antigo Testamento. Amém? Então, isso que quer dizer essa passagem de Números 21. Bom, agora, gente, nós vamos entrar 21. Na história de Balaão e Balaque. O que acontece? Bom, os israelitas, acontece isso, eles são curados, algumas pessoas que não deu tempo morreram aí com as picaduras das serpentes, mas o povo continua avançando. E eles vencem os reis dos amorreus e o povo de Bazã, né? E, enfim,
Eles chegam próximo à Terra Prometida, estão rumo ao Rio Jordão, depois que eles forem vencer Jericó, e eles vão conquistar Canaã, que hoje é o atual estado de Israel, o Líbano e o sul da Síria. Só que o que acontece? No capítulo 22, ó, do 22, 23, 24 e 31, nós vamos conhecer a história de um personagem enigmático da Bíblia, que é a história de Balaão. Essa história é muito interessante, gente. Eu vou resumir aqui para vocês, né? E nós vamos estudar a respeito dela, para depois eu explicar para vocês, né? Porque Balaão não é citado só aqui. Nós vamos ver Balaão citado no livro de Judas, citado no livro de Pedro e citado no livro de Apocalipse. Vai falar, o livro de Apocalipse vai falar sobre a doutrina de Balaão. Então a gente precisa entender a história. Por quê? Porque lá nas cartas de João para as igrejas em Apocalipse, nós vamos ver que o Senhor vai falar, olha, ele vai mandar a carta para cada igreja e vai falar, olha, eu tenho visto que você não tolera injustiça, que você isso. E Deus começa a falar várias coisas que ele tem apreciado na igreja. Porém, vocês estão tolerando Jezabel, a doutrina de Jezabel. Porém, vocês estão acatando a doutrina de Balaão. Então, nós precisamos saber quem são esses personagens. Não adianta a gente ler lá, falar, uai, o que é essa doutrina que Deus está abominando? Nós precisamos saber quem foi Balaão, o que aconteceu, por que essa doutrina dele é tão, diante de Deus, foi tão pecaminosa. Bom, na verdade, gente, Balaão era um profeta de Deus. Nós vamos ver que existe uma... como que eu posso dizer? Entre os teólogos aí, não existe bem uma concordância. Tem gente que fala que ele era divino, tem gente que fala que ele era um profeta mesmo de Deus, né? Mas o importante é a gente saber que ele foi um profeta, né, que tentou amaldiçoar o povo de Israel, mas acabou não conseguindo, porque Deus não deixou ele amaldiçoar. Eu vou ler para vocês o que estava acontecendo no contexto, para depois contar a história. Vou ler aqui o 22, 1, 2 e 3. Não, do 1 ao 5, para a gente entender mais uma vez aqui. Não, do 1 ao 6. Então os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, ao leste do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava do outro lado do rio. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera contra os amorreus, e Moabe tornou-se de pânico diante desse povo, pois era muito numeroso. Gente, só uma coisa para falar para vocês aqui. Vocês se lembram quando eu expliquei para vocês quem era o povo de Moabe? Os moabitas e os amonitas? Eles eram um povo, gente, descendente de Ló, fruto do primeiro incesto na Bíblia, quando as filhas de Ló se deitaram com o próprio pai. Uma engravidou dele, pôs o nome no filho de Amon, e o outro pôs o nome no filho de Moabe. Então, esse povo era um povo extremamente pervertido. Em que área? Na área sexual. Grave essa informação, porque vai ter tudo a ver com a doutrina de Balaão, né? Porque vocês lembram, né? Lembra que eu expliquei para vocês lá quando a gente estava estudando Gênesis, a história de Abraão, que Deus fala para Abraão, Abraão, você vai ter que se separar de Ló. Então, escolhe, fala, vai para um lado e Ló vai para outro. E Abraão chega para Ló e fala, Ló, cada um vai para um lado, seus empregados não tá dando certo com os meus, escolhe um lado. E Ló cobiçou, a Bíblia diz que ele cobiçou o quê? As campinas do Jordão, porque tinha água, mas era do lado de onde? Sodoma e Gomorra. Ló cobiçou as campinas do Jordão e Abraão falou, bom, para onde Deus me mandar, ele vai me abençoar.
pode ir então lá para as Campinas do Jordão. Só que o que que acontece? A palavra de Deus vai dizer em Provérbios: aquele que se entrega à cobiça perturba a própria casa. E foi isso que aconteceu com Ló. Ló se entregou à cobiça, à ganância de ter muito mais porque lá tinha água, mas estava do lado de Sodoma e Gomorra. E quando Deus veio para destruir Sodoma e Gomorra, destruiu também tudo aquilo que Ló tinha construído. E Deus, por conta de por amor a Abraão, Deus quer salvar a família de Ló. Então Abraão vai buscar, só que aí o anjo diz: não olhe para trás, não veja a destruição que ele vai fazer. E a mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal. Sobrou o quê? Ló e as suas duas filhas. Eles perderam tudo. Perderam a mãe, perderam a casa, perderam os bens. Eles foram para um opróbrio, né? Para uma total desolação. E toda vez que uma pessoa está numa total desolação, no total fracasso, ela acaba se comprometendo com inúmeras situações, como foram as filhas de Ló. Elas estavam naquela situação, falou: bom, agora a gente não tem mais nada, a gente não tem mãe, a gente não tem bem, a gente não tem marido, a gente não tem absolutamente nada. Nós precisamos pelo menos de alguma herança do nosso pai, porque naquela época as mulheres não tinham direito à herança. E o que elas fazem? Deitam com o pai, tem filho do pai. Então, os filhos gerados foram filhos gerados dentro de uma perversão sexual, de uma depravação sexual, filhos do incesto. E essas nações foram nações que adoraram Baal, que eram deuses de rituais nessa área sexual, que precisavam, para ser adorados, rituais de orgia sexual, toda essa parte. E nós vamos entender o que acontece aqui. Então, imagine que o que aconteceu? Balaque, que era o rei, né? O rei de Moabe foi atrás de alguém. Por quê? Gente, imagina vocês. Imagina que a cidade, digamos que Moabe está aqui em cima. Eles começaram a avistar praticamente uma multidão de 600 mil pessoas, lambendo todo e qualquer povo que eles passassem, que era o povo de Israel. Todo lugar que eles passavam, eles destruíam os inimigos. Ele se apavorou, ele falou: bom, eu não tenho gente militar, nada para me defender desse povo que tá vindo. Eles já acabaram com os amorreus, vão acabar com a gente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir para algum profeta amaldiçoar esse povo, para pôr tropeço diante deles, para amaldiçoar, e vão atrás de Balaão. Olha só, continuando aqui, 3. E Moabe tornou-se de pânico diante desse povo, pois era muito numeroso. Moabe teve grande preocupação e receio dos filhos de Israel. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: eis essa multidão que devora tudo ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Em seguida, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, mandou seus emissários para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, que fica próximo do Eufrates, o grande rio, em Amave, sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, e eu te suplico, amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais numerosos e pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra. Porquanto eu sei muito bem, aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Os anciãos de Moabe e de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os augúrios e maldições. Assim que chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque havia pedido. Então o rei de Moabe mandou Balaão ir. Balaão não, ai, não é funcionários. Deixa eu ver aqui. Anciãos. Os anciãos irem até Balaão, certo? E levar dinheiro na mão para pagar para Balaão, né? Pagar para Balaão por essa maldição.
E aí, gente, nós vamos ver aqui, nós vamos ver essa é a história, né, de que a mula fala com alguém, que Deus usa a boca de um animal para falar com alguém. Essa é, é, é a história onde nós vemos um homem falar: olha, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Eu não posso. E quem ele abençoou, jamais eu vou poder amaldiçoar. Mas essa também é a história de um profeta que a Bíblia vai dizer que ele tinha olhos abertos para o mundo espiritual. Ele via os anjos, ele prediz, gente, Balaão prediz inclusive a vinda de Davi e faz referência à vinda do Messias. Então ele não era qualquer pessoa, né? E aí o que que acontece? Bom, Balaão recebe os anciãos e aqui nós vamos ver, olha, eis que Deus, primeira coisa que eu quero pontuar para vocês, se Balaque falou que Balaão, que ele sabia que todo mundo que Balaão amaldiçoava seria amaldiçoado e abençoava seria abençoado, é porque Balaão não era qualquer profeta. Ele devia ter uma certa fama ali naquela época. Se Balaque levou dinheiro para pagar, é porque culturalmente os moabitas pagavam por essas profecias, pagavam esses adivinhos, essas pessoas, certo? Então eles levam dinheiro. E aí a palavra de Deus vai dizer no 22:9 que Deus veio a Balaão e indagou: quem são esses homens contigo? 10. E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. 12. Então Deus ordenou a Balaão: não irás com eles, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. No 13, nós vamos ver que ao raiar do dia Balaão levantou-se e disse aos líderes de Balaque: tornai a vossa terra, pois o Eterno recusa deixar-me ir convosco. Vejam que eles voltaram, falaram para Balaque que a Balaão não ia amaldiçoar, que Deus, o Todo-Poderoso, não tinha permitido. E Balaque manda eles voltarem lá de novo, com grandes honrarias, para amaldiçoar o povo. Balaque não desiste. Eu vou contar a história, depois eu vou pontuar para vocês. Balaque não desiste, manda voltar. Balaão, ao invés, né, quando o povo chega, Balaão diz assim, no 18: ainda que Balaque me desse o seu próprio palácio, repleto de prata e ouro, eu não poderia transgredir uma ordem expressa do Senhor meu Deus, de forma alguma, quer em relação a uma situação menos grave ou mais grave. No entanto, gente, ao invés dele despedir os emissários, sabe o que Balaão faz? Manda eles ficarem lá mais aquela noite, porque ele ainda vai falar com Deus se ele pode ou não ir. Bom, a conclusão é que ele busca Deus de madrugada e o Senhor fala: vai com eles. E Balaão vai. Só que na hora que ele põe a jumenta, né, e vai, vejam só, Deus manda ele ir, olha só. 20. Então veio Deus a Balaão durante a noite e lhe ordenou: não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com eles. Entretanto, não farás senão exatamente a que orientar. No 22 diz assim: sua partida provocou a ira de Yahvé e o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Gente, não parece incoerente um Deus que dá uma ordem e fala para ele: vai, e depois fica irado porque ele foi? Não parece incoerente? Uai, Deus mesmo falou para ele ir. Vejam que aqui o que acontece é aquelas duas vontades, a vontade permissiva e a vontade soberana. A vontade soberana de Deus é aquela que a gente pede e a gente fala: Senhor, faz a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade. Deus diz não. Só que vejam que Balaão
disse não, eles voltaram. Só que aqui eu quero contextualizar uma coisa espiritual, por quê? Gente, não pense que o inimigo não conhece as nossas fraquezas. Ele conhece. Ele conhece aquilo que balança a gente. Tanto é que ele faz Balaque, o rei de Moabe, faz os anciãos voltarem, não só mais com dinheiro, mas com muita honraria, muita coisa, e insistir com Balaão. Não é à toa que eles insistiram. No mundo espiritual, não é à toa que a tentação fica vindo. É porque eles conhecem a fraqueza da pessoa. E aqui Balaão fala, mesmo ele falando da boca para fora, nem que Balaque me desse o palácio todo, eu iria com eles, eu não posso transgredir uma ordem do Senhor. Mas lá no fundo, lá na motivação dele, ele faz o quê? Mas vamos fazer assim? Fica aqui essa noite, eu vou buscar Deus. Deus sondou essa motivação. E ele vai e pergunta para Deus, o Senhor fala, eles vieram aqui te chamar, vai, pode ir. É a vontade permissiva. Mas a ira de Deus se inflama contra essa atitude dele. Porque no fundo, ele sabia que não podia amaldiçoar, mas ao mesmo tempo ele queria as honrarias. Ao mesmo tempo ele queria o dinheiro. E vocês vão ver que era exatamente isso que ele queria. E ele vai de novo. Só que aí o anjo fica na frente da mula e a mula para. E ele começa a ficar nervoso, que a mula não anda, e ele bate na mula. E Deus abre a boca da mula para falar. Puxa vida, eu tenho te servido há tanto tempo. E Deus abre os olhos dele e ele vê o anjo. Vamos ler essa parte? 23. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada com a sua espada desembainhada na mão. Desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada na estrada. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito no meio das duas vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda. A jumenta viu novamente o anjo do Senhor e encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. O anjo do Senhor mudou de lugar e, indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se ao chão com Balaão sobre o seu dorso. Balaão ficou muito irado e começou a espancar violentamente a jumenta a golpes de cajado. Então Yahvé fez que a jumenta falasse e ela disse a Balaão: que te fiz eu para me teres espancado já por 3 vezes? Diante disso, Balaão respondeu à jumenta: ora, é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te haveria matado. Então ponderou a jumenta a Balaão: não sou eu a tua jumenta que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho eu o costume de agir assim contigo? Ao que respondeu ele: não. E nesse momento, Yahvé abriu os olhos de Balaão, e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando sua espada. E aí, ele começa a falar por que você espancou a jumenta, e e aí ele pede perdão, enfim, gente. Bom, Balaque reencontra-se com Balaão, Balaão faz a primeira profecia com relação a Israel, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa Israel no capítulo 23, depois ele traz uma outra profecia, que é a partir do capítulo, do versículo 13 do 23, e de novo ele traz bênção sobre a vida de Israel. E depois, pela terceira vez, Balaque insistiu e convidou Balaão. No 27 diz: então Balaque insistiu e convidou Balaão: vem, pois, comigo, e eu te levarei a outro lugar. E de lá talvez Deus se agrade que você se amaldiçoe esse povo. Balaque conduziu Balaão ao cume do Monte Peor, do lado que dá para o deserto. Balaão então instruiu a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 touros e 7 carneiros. Ele faz sacrifício, um monte de coisa. E olha só, gente, o que acontece. No 24 diz assim: desta vez, Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia de abençoar Israel,
Por esse motivo, não recorreu como nas outras vezes a adivinhações e magias, mas voltou a sua face para o deserto. Gente, eu quebrei a cabeça para entender isso. Como pode uma pessoa que estava ouvindo a Deus, a Bíblia agora está dizendo que ele se nas outras vezes que ele profetizou, ele utilizou de adivinhação e magia. Como pode? Por quê, gente? Porque ele não era do povo de Israel. Ele não era lá, faltava a palavra, as ordens de Deus, mas ele era um profeta que Deus escolheu. Deus falava com ele. Deus mostrava as coisas para ele. Então, na mistura da cultura dele, ele pedia para Balaque oferecer alguns sacrifícios. Não eram coisas que Deus pedia, Deus não pediu isso. Mas no meio daquele bolo, ele pede para Balaque sacrificar. Isso, gente, o que Deus está querendo ensinar para a gente com isso? Deus está querendo dizer sobre a mistura do santo com o profano. Sobre a mistura que muitas vezes acontece. Às vezes a pessoa tem a unção de Deus, tá cheio do fogo de Deus, mas tem algo profano ainda na vida da pessoa. Às vezes ela idolatra ainda alguma coisa. Às vezes ela tem algo ainda maligno que precisa de libertação, que precisa de santificação. Deus está falando daqui, daqueles que misturam o santo com o profano. Entende? E aqui a Bíblia vai dizer que Balaão não quis se recorrer mais àquelas magias, àquelas adivinhações, mas ele se voltou com a face para o deserto. E aí, gente, o 2 diz assim: então viu todo o povo de Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E aí sim, ele faz uma declaração de acordo com a palavra de Deus. Vejam o que Deus fala a respeito de Balaão. Oráculo de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem nitidamente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que contempla a visão, que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Veja que o Espírito Santo mostrou tudo isso para ele. Ele era um homem usado por Deus. Ele era um profeta de Deus. Mas nós vamos ver que Deus vai dizer lá no livro de Apocalipse, vai dizer lá no livro de Judas, abram comigo, Judas 11:2. Olha o que Deus diz a respeito desse homem. Olha, Judas, versículo 11:12. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, que matou seu irmão, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão. Gente, por que a Bíblia diz a respeito disso? Porque o que acontece com Balaão é que depois dele profetizar tantas coisas maravilhosas a respeito de Israel, sabe o que ele faz? A Bíblia vai dizer que ele começa, não amaldiçoa Israel, e tem um momento que ele começa a perambular lá por Moabe. E sabe o que ele diz para Balaque? Ele fala, olha, Deus não pode amaldiçoar um povo que ele abençoou. Mas posso te dar uma sugestão? Se você fizer com que as mulheres moabitas seduzam o povo de Israel, os homens, e se deitem com eles, elas vão conseguir trazer eles para sacrificar para o ídolo delas, que era Baal. E aí sim, o Senhor, porque ele é justo,
E ele não dá o culpado por inocente. Ele vai trazer a devida punição para o povo de Israel. Vocês acreditam, gente, que Balaão deu um jeitinho para conseguir o dinheiro, para conseguir a honra? Ele não fez, não falou mentira, mas ele, de uma forma muito escusa, sutil, foi atrás da motivação do coração dele. Deu ar para ganância, ávido pelo lucro. Nós vamos ver que no capítulo 31, né, Balaão profetiza 4 vezes, capítulo 31, não, 25, diz assim, olha, capítulo 25, durante o tempo em que os israelitas se estabeleceram no vale de Sitim das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar dos holocaustos e festas em oferecimento aos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Dessa maneira, Israel se juntou à adoração a Baal-Peor, e o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Aí, no 31, no capítulo 31, pode pular para lá, que vai falar sobre a morte dele, vai dizer: lutaram então contra os midianitas, lutaram então contra Midian, conforme o Senhor havia determinado a Moisés, e mataram todos os varões midianitas. Mataram ainda os 5, e eu tô lendo 7, tá, gente? 31, 7. Mataram ainda os 5 reis de Midian. Fala os reis aqui. Da mesma forma, mataram a espada Balaão, filho de Beor. E os filhos de Israel levaram cativas as mulheres dos midianitas com as suas crianças e tomaram os despojos de guerra, todos os rebanhos e bens dos filhos de Midian. Queimaram as cidades, Bom, a conclusão é essa, que Balaão não fez aquilo, ele profetizou, tudo que Deus mandou ele profetizar, mas ele deu um jeito de receber o lucro do que ele tanto queria. Então, toda aquela tentação que estava insistindo na vida dele era porque dentro do coração dele havia uma brecha de motivação errada, uma brecha de ganância, uma brecha de avidez pelo lucro, pelo dinheiro. Em algumas Bíblias vai estar que Balaão amou o prêmio da injustiça. Agora, se você abrir o livro de Apocalipse 2,14, que está pertinho aí de Judas, 2,14 vai dizer assim, olha, sobre a igreja de Pérgamo: tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que, olha aqui está falando o que ele fez, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Foi isso que Balaão fez. Então, com base em tudo isso que eu expliquei para vocês, a gente dá para entender qual foi o erro de Balaão. Ele conheceu a vontade do Senhor, mas ainda assim voltou as costas para ele. Recusou-se a ouvir a sua palavra e arquitetou um plano para destruir o povo escolhido. Balaão fez tudo isso por se apegar às coisas desse mundo maligno, amando o prêmio da injustiça. Então, ele se tornou a referência do falso profeta na Bíblia. Por isso, gente, Jesus diz que muitos vão chegar diante dele no dia do juízo e vão dizer: eu profetizei em teu nome. E ele vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque esse é o falso profeta. O falso profeta não é aquele só que simplesmente não profetiza aquilo que não acontece. Às vezes ele profetiza tudo o que acontece, mas a motivação dele está longe do Senhor. A palavra vai dizer que tem um povo que louva a Deus com os lábios, mas o coração está longe
longe dele. Então, Balaão foi um profeta de Deus? Foi. Mas será que ele teve a salvação? Acredito que não. A não ser que ele tenha se arrependido, né? Porque ele realmente armou cilada para o povo de Israel. Bom, gente, e a última coisa que eu quero explicar para vocês antes de encerrar o livro está no capítulo 27, porque depois disso tem o outro recenseamento, que eu já falei para vocês, que eles fazem de novo o censo dos filhos, né? E aí a gente já finaliza o livro, indo para o livro de Deuteronômios. Ó, que tá no capítulo 27. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria falar. Não. O capítulo 27 é um capítulo interessante, gente. Deixa eu ver aqui se tem mais algum... que eu... eu vou querer falar algo para vocês no capítulo 35 também. Porque aqui vai ter sobre o censo, e no 27 vai falar a herança das filhas de Zelofeade. Esse capítulo tá aqui, é muito interessante, porque, primeiro de tudo, a tradição no Antigo Testamento é que a mulher, ela não era tão valorizada, ela não tinha voz nem muitos direitos, né? Tanto é que o filho, que Jacó, nós vamos ver, falar só sobre os filhos, e ele teve filha, mas ela não é nem mencionada. Por quê, gente? É porque a mulher era inferior? Talvez sim, para os homens, mas para Deus a mulher nunca foi inferior. E eu vou explicar dentro da palavra de Deus como isso aconteceu, para a mulher se tornar, estar nesse lugar de subjugar, né, do homem ser sempre, ela não é nem contada. Aqui, esse caso das filhas de Zelofeade vai falar sobre o quê? Vou só resumir aqui para vocês. O que acontecia? Para fazer a repartição das terras, não tinha que cada filho de Jacó não ia ter uma tribo? Pois é. E para repartir as terras. Só que tem um da tribo que teve só filha mulher, não teve um filho homem. E como a mulher não tinha herança, elas simplesmente iam ter que viver de favor nas outras tribos, porque elas não tinham direito à herança do próprio pai. Sendo que o pai não estava naquela rebelião lá de Corá. O pai sempre foi obediente, mas acabou perecendo no deserto por conta da murmuração. Mas elas eram acho que é 4 ou 5, hein? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5 filhas. Ele só teve filha mulher. E a herança a herança que era de direito dele ia para quem? Não ia para ninguém, porque elas não podiam ter. E aí, gente, nós vamos ver o Senhor Deus mudando uma lei da antiguidade para colocar a mulher no mesmo direito do homem aqui, um direito de herança, né? O que acontece? Mas antes disso, eu queria explicar para vocês por que a mulher chegou nesse lugar, né, que todo mundo fala aí de inferioridade. No início, no Éden, né, Deus, lá na origem, Deus não faz a mulher hierarquicamente inferior. A Bíblia diz que ele faz a mulher para completar o homem. Gênesis 2:18 diz assim. Gênesis 2:18. Vamos abrir lá para vocês lerem. É bom que a gente entenda, porque a gente está numa fase, assim, numa onda tão pesada de feminismo, e a gente vê que realmente a mulher, durante muito tempo, ela não teve voz, ela não teve direito, ela não tinha voto, ela não tinha possibilidade de ela assumir uma empresa, né? Vamos ver aqui, mas o que é a origem, a motivação, o que Deus fez no princípio? Gênesis 2:18 diz assim, olha. 2:18. Então declarou Yahvé o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Vejam
que a mulher é feita da mesma substância de Adão, né? E aqui Deus não está falando nada de que ela vai ser gestante, de que ela vai ser mãe. Ele simplesmente diz que ele vai fazer uma pessoa semelhante ao homem, uma semelhante ao homem para ajudá-lo e corresponder a ele, ou seja, tá no mesmo patamar. Ela é apresentada aqui na palavra de Deus por quem ela é, né? Uma companheira e uma auxiliar idônea. Quando algumas Bíblias vão trazer isso, alguém, uma mulher idônea, que significa plenamente capaz. A mulher ela é feita, então, para completar o homem. O homem tem características que a mulher não tem. E a mulher tem características que o homem não tem. O homem, Deus despeja sobre o homem um senso de direção, de norteamento. E ele despeja sobre a mulher um dom de administrar, que um completa o outro, um dá a direção e o outro administra para que aquilo realmente aconteça, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, não sei se eu já falei aqui sobre é isso. Se um homem tem direção, mas não tem uma mulher para administrar, o que acontece? Ele pode chegar ao ponto de viver uma utopia, né? Ele vai chegar ao ponto de sonhar, 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 mas nunca conseguir concretizar aquilo porque ele não consegue manejar para atingir o objetivo dele. Agora, se uma mulher, se tendo uma casa tem só uma mulher com administração e um homem que não dá a direção, a mulher pode até trabalhar, subir aquela história da escada do sucesso. A pessoa sobe, chega lá no topo e olha e fala, puxa vida, eu subi na parede errada. Sem direção. Então, um completa o outro. Um é completude do outro. É isso que Deus quis colocar. Então, quando Deus apresenta a mulher aqui, ele não fala nada da função dela. Ele valoriza ela por quem ela é. Alguém idôneo, plenamente capaz, com características próprias. Né? Quando a gente vai estudar a natureza de Deus e faz a referência da natureza com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós vamos ver que a mulher tem muita característica do Espírito Santo. Então, no entanto, gente, quando a mulher cede para a serpente, né? Ela recebe por Deus uma punição. E aqui que tá a chave do negócio, né? Ela recebe uma punição pelo pecado dela e a desobediência. Olha só o que Deus fala. Tá em Gênesis, eu não anotei aqui, mas eu já vou achar já. Ó, 16, Gênesis 3,16 diz assim: para a mulher sentenciou o Senhor. Deus dá a punição para a serpente, que vai rastejar durante o ventre. Agora ele vai fazer a sentença da mulher e depois ele vai dar a sentença do homem como consequência do pecado. O homem vai ter que suar para adquirir o pão, né? E a terra que ele vai lavrar vai dar espinho, vai dar erva daninha. A serpente vai rastejar sobre o próprio ventre. E a mulher? Qual a sentença que Deus trouxe? Qual a punição que Deus trouxe sobre a mulher? 3 punições. 16. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Olha só, gente. A primeira consequência, ela vai ter sofrimento na gestação e dores de parto. Depois, ela vai ser subjugada, submetida ao marido, e terceiro, vai ser governada por ele. Por isso, a mulher fica nessa posição de se submeter ao marido. É por conta de uma sentença, por causa do pecado aqui. E, gente, uma coisa muito interessante que eu ouvi, inclusive, numa aula do pastor Alcione, não sei se foi do pastor Alcione Emery, que eu não lembro, mas ele fala uma coisa muito interessante. Não foi ele não, foi um outro pastor que lida com casais e tudo, ele estava orando a Deus e ele perguntou a Deus, fazendo atendimento, ele falou assim: Deus, por que as mulheres, quando têm relação, né, sexual com os homens, mesmo elas não querendo se apegar aos homens, elas acabam se envolvendo emocionalmente? E os homens, não acontece isso com os homens.
Os homens conseguem ter as relações e não se apegar emocionalmente a ninguém que eles não queiram. Por quê, Senhor? Eu queria entender. É por uma característica da mulher, dela ser mais sensível e tal? E aí o Senhor levou ele nessa palavra. E o seu desejo será para o teu marido. Há uma sentença, há algo no mundo espiritual. O desejo da mulher fica submetido ao, ao marido, a aliança de alma que ela faz, a junção de uma só carne, que é feita no mundo espiritual. Quem tem relação sexual vira uma só carne diante do mundo espiritual. E é por isso que a mulher se envolve emocionalmente. Mesmo ela não querendo se apegar, ela se apega, porque é uma sentença. O seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então aqui nós estamos vendo isso. Então a mulher, por conta disso, ela se tornou essa pessoa ter que ficar subjugada sobre o homem. E nessa época, gente, voltando agora ao livro de Números, nessa época, rumo a Canaã, um povo que já contava milhões, eles precisavam ter a terra dividida. Mas Zelofeade, que é da tribo de José, de Manassés, ele só teve filhas. E nenhum filho homem, que são os que teriam direito à herança. E elas ficariam vivendo, como eu falei para vocês, de favor na vida dos outros, na terra dos outros. Elas, o que aconteceu? Elas se encheram de coragem e foram pleitear diante de Moisés, porque elas achavam injusto aquilo. Vamos ler essa parte? Olha só. Ó, cadê? Peraí. Peraí. Por que não anotei aqui? Ah, já pus. Aqui, é o 27, é o capítulo 27, gente. Capítulo 27, do 1 ao 8. Vou ler para vocês. Desculpa a demora. Ó, diz assim. Achegaram-se então as filhas de Zelofeade, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, entre as famílias de José. Vocês lembram, gente, que duas tribos ficaram para os filhos de José, que Jacó pegou como filho dele? Dois netos receberam duas tribos, e aqui é uma das tribos, um dos netos, que era Manassés, tá? E os nomes das suas filhas eram Malá, Noa, Ogla, Milca e Tires. Apresentaram-se, pois, diante de Moisés, perante Eleazar. Vocês lembram que era Eleazar, né? É o filho de Arão. Arão morreu e passou a veste sacerdotal a Eleazar. Então se apresentou diante de Moisés, que não havia falecido ainda, e diante do sacerdote. E elas foram lá, gente. À vista dos príncipes e de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro, e suplicaram. Nosso pai morreu no deserto. Ele não fazia parte do grupo que se formou em oposição ao Senhor, daqueles que se juntaram a Corá. Entretanto, ele morreu por seu próprio pecado e sem ter filhos. Sendo assim, por que haveria de desaparecer o nome do nosso pai do seu clã? Visto que ele não teve filhos, dai-nos uma propriedade no meio dos irmãos do nosso pai. E aí Moisés ficou pensando, puxa vida, é verdade. Se ele tivesse vivo, ele teria direito. Agora, só porque ele teve filha mulher, elas não têm direito à propriedade que Deus prometeu? Mas Moisés pega e leva diante de Deus. Então Moisés levou o caso delas diante do Senhor e Yahvé respondeu a Moisés. Olha que lindo, gente, como que o Senhor é. As filhas de Zelofeade falaram corretamente. Dar-lhes-á, portanto, uma propriedade, que será a herança delas no meio dos irmãos de seu pai, e lhes transmitirás a herança do pai, e determinarás então aos israelitas, se um homem morrer sem deixar filho do sexo masculino, transmitirei sua herança à sua filha. Deus faz, além de acatar o pedido dessas mulheres corajosas,
por entender que o que elas estavam falando era certo e era justo, que elas não eram inferiores e com menos direito por serem mulheres, né? Deus ainda faz uma jurisprudência ali. Olha, a partir de agora eu revogo aquela lei onde a herança só passa para os homens. Se um homem morrer e deixar filha mulher, é para elas que vai a herança. E, gente, isso é lindo porque a gente vai ver Jesus também no Novo Testamento valorizando as mulheres. Quando Maria Madalena, né, ela se assentava ali, ela ficou aos pés de Jesus, é a mesma coisa de Paulo sentado aos pés de Gamaliel como um discípulo para aprender. E aqui, gente, eu quero pontuar algo. Paulo, né, no livro de Coríntios, aqui vai vir aquelas pessoas que perguntam, Cláudia, mas se Deus não faz diferença entre as mulheres, por que Paulo proíbe as mulheres de falarem lá no livro de Coríntios, Coríntios 1, 1 Coríntios 14, 34, por que Paulo proíbe as mulheres de falarem lá? Então a Bíblia está sendo incoerente? Lá ele está falando que a mulher não pode falar? Como assim? Se Deus, você está falando aqui que Deus trata as mulheres com igualdade, como que lá ele dá essa ordem que as mulheres é melhor que fiquem quietas? Vamos ler o texto e eu vou explicar para vocês o contexto, para vocês verem que a Bíblia não é incoerente e que jamais a gente tem que tirar um texto fora do contexto e arranjar um pretexto superficial para explicar algo, tá? Vamos ler. 1 Coríntios é a última coisa que eu vou explicar para vocês, tá, gente? Quem precisar sair, pode sair, tá bom? 1 Coríntios 14, 34. Abre lá comigo. 1 Coríntios 14, 34. Olha, o tema daqui de Paulo é ordem nas reuniões da igreja. Vamos ver o 34. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Se desejarem saber mais sobre algum ensino, questionem aos seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Olha só, gente. Aí o pessoal fala, Cláudio, como é que pode? Paulo fala isso sobre as mulheres, então quer dizer que a mulher não pode mesmo falar na igreja, ela tem que se assentar calada, não pode falar nada? Olha só. Na verdade, a gente precisa entender para quem que Paulo está falando isso. Paulo está pregando especificamente, ele está mandando uma carta especificamente para o povo de Corinto, para a igreja de Corinto. E aí, o que acontece? Lá, não sei se vocês sabem, lá em Corinto, tinha o templo da deusa Afrodite. E essa deusa tinha 1000 prostitutas que não ficavam no templo, ficavam lá na parte de baixo se prostituindo e arrecadando dinheiro, seduzindo os homens para arrecadar dinheiro para o templo. A deusa Afrodite era a deusa do amor promíscuo, sexual, erotizado. E é por isso, inclusive, gente, que Paulo faz um poema a respeito do amor em 1 Coríntios 13, um pouco antes, sobre o amor. O amor tudo sofre, sobre o verdadeiro amor. Como é o verdadeiro amor? Não é do nada que Paulo escreve esse poema com relação ao amor. É porque ele precisava escrever realmente para essa igreja que estava debaixo, né, de uma forte influência dessa entidade maligna de Afrodite que faz toda essa parte de amor sexual, de amor promíscuo, né? E aí, gente, o que acontecia? Além dessas prostitutas que ficavam arrecadando o dinheiro para o templo lá de Afrodite, ainda existiam algumas sacerdotisas que, além de se prostituírem, também elas previam o futuro. E o que acontecia? Elas entravam nas igrejas e dentro das igrejas elas entravam em transe por conta da entidade e começavam a falar sem parar, estragando, não deixava ninguém mais falar, estragando completamente o culto. Então, o que acontece? Elas praticamente endemoniavam e não deixavam ninguém falar. Então, por isso que Paulo traz essa regra para a igreja de Corinto. Olha, não lhes é permitido falar porque tem que manter a ordem, o respeito. Em nenhum momento nós vamos ver Paulo dizendo que foi Deus
quem deu essa direção, que ordenou que as mulheres ficassem caladas. Então, o pastor Rodrigo Silva, que é historiador também, um homem inteligentíssimo, ele faz uma analogia muito interessante para a gente conseguir entender. Imagina que aqui no Brasil, né, um jovem com 17 anos dirigindo, a gente fala, olha, é proibido dirigir, aqui é proibido dirigir. No entanto, alguém dos Estados Unidos, onde a pessoa tira carta de motorista com 16 anos, a pessoa fala assim, não, com 17 anos, o que absurdo proibir uma pessoa com 17 anos dirigir, porque aqui não é proibido. Vocês entendem? É o contexto. Então, Paulo está trazendo aquela regra exatamente para o contexto da igreja de Corinto, porque estava tendo esse problema lá. Não é porque era imoral ou porque era pecado, porque naquele contexto de Corinto, na verdade, elas tiravam o culto da ordem e da decência devidos. E aí, e uma prova disso, o pastor Rodrigo Silva, eu acho que ele é pastor, né, gente? Eu tô falando pastor, não sei se ele é pastor, não sei se ele é só historiador. Mas o Rodrigo Silva fala uma coisa muito interessante. Paulo não era contra as mulheres dentro de uma liderança. Tanto é que uma prova disso é que dentro dos contribuintes com o ministério de Paulo estava Áquila, Lígia e Priscila, sendo essas duas últimas, Priscila e Lígia, elas eram mestras, ou seja, elas ensinavam, né, a palavra nas igrejas, elas eram líderes de igreja. Aliás, se você for em 2 João, olha que interessante, gente. Se você for na carta de 2 João, o primeiro versículo diz assim: o presbítero, que é João, a senhora eleita e seus filhos, a quem amo de verdade. João está escrevendo uma carta a uma pastora, a uma líder de igreja, uma mulher que era líder da igreja. Ali, ele está dizendo a senhora eleita e a seus filhos. Então não há incoerência nenhuma. O Senhor nunca colocou a mulher em posição inferior, mas sim, a mulher teve como consequência ser submissa ao seu marido por conta lá do Éden, né? E o Senhor sentenciou aquilo que eu li para vocês em Gênesis. Amém, gente? Então isso é mais uma coisa muitíssimo interessante que nós viemos estudar aqui no livro de Números. E a última coisa que eu quero falar para vocês, né, está no capítulo 35, que também tem a ver com a questão da lei da responsabilidade da herança que eu falei já para vocês. Olha só, quando você for ler o capítulo 35, se você for ler do verso 9 em diante, vai falar sobre umas cidades refúgios. Eu vou ler para vocês e vou explicar depois para vocês. Eu vou ler para vocês o 9, 10, 11, 12, não, 9, 10, 11 e o 19, tá bom? Olha só. Aqui tá falando sobre regras a respeito do homicida. Olha só. Então o Senhor falou a Moisés e lhe ordenou: fala assim aos israelitas: quando tiverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades das quais fareis cidades de refúgio, onde possa refugiar-se o homicida que tenha matado alguém sem intenção ou inadvertidamente. 19. Não, 19 não, vou ler aqui, ó, peraí. Peraí. 18. Ou ainda, se feriu alguém com um instrumento de madeira apropriado para matar e a vítima morrer, igualmente é assassino. Será, portanto, tal homicida. O vingador do sangue da vítima matará o assassino, assim que o encontrar, o executará. Gente, ó, 20. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa com a intenção de matar ou atirar um objeto contra ela de modo que essa pessoa venha morrer, ou se com hostilidade desferir-lhe um soco provocando assim a sua morte,
Tal agressor deverá ser executado, pois é também homicida. O vingador da vítima matará o assassino quando o encontrar. Gente, aqui eu queria só pontuar algo para vocês. No mundo espiritual pode ter um monte de gente que não vai concordar comigo, vão falar que o que eu tô falando é heresia, que é absurdo, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Bíblia vai dizer que o sangue é vida, e a vida está no sangue. A Bíblia vai dizer que Caim, por ter matado Abel, andou errante, e quem o encontrasse o mataria. Por quê, gente? Porque um sangue inocente derramado libera no mundo espiritual um vingador de sangue. Alguém que vai vingar o sangue dessa vítima, de alguém que morreu, né, que foi derramado sangue inocente. Aqui o Senhor está pontuando para Moisés duas regras. Ele está dizendo assim, olha, são dois casos. O caso de uma pessoa que mata querendo, com ódio, com vontade, com livre-arbítrio, mata. Vai ser liberado para essa pessoa um vingador do sangue, que vai até ele para matá-lo, vai vingar o sangue dessa vítima, vai ser liberado. Se a pessoa derramar o sangue inocente, sem culpa, sem intenção, não querendo, ela não vai simplesmente continuar a vida dela normalmente, não. Você vai construir, Moisés, uma cidade chamada Cidade Refúgio. Você vai colocar essa pessoa que derramou sangue inocente, porque no sangue tem vida, você vai colocar essa pessoa lá na Cidade Refúgio, ela vai ficar morando lá até a morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote morrer, essa pessoa vai poder voltar à sua terra natal e continuar morando aqui, porque aí sim o pecado dela foi perdoado. Isso, gente, eu quero explicar para vocês o que acontece no mundo espiritual, né? Tem muita gente que, por não entender a palavra e não estudar a fundo, não entende alguns infortúnios da vida. Existem crentes fiéis a Deus, pessoas íntegras, retas, que passaram uma vida em fidelidade e às vezes perdem um filho. Às vezes tem uma doença, né, terrível, uma doença sem cura, que vai matar aquela pessoa que um filho que tanto ama. E a pessoa não entende por que Deus, na verdade, permitiu aquilo. Nós vamos estudar o próximo livro de Deuteronômio, nós vamos ver todas as consequências da obediência, que são chamadas de bênção, e as consequências da desobediência, que são chamadas maldições. Eu sei que a gente tem na cabeça assim, um bloqueio com relação a isso, mas, gente, não adianta. O mundo espiritual não tem tempo nem espaço. Pecado cometido sem confissão, arrependimento e confissão, ele permanece no mundo espiritual. Se alguém da sua família, uma avó, a sua mãe, derramou um sangue inocente, praticou um aborto, né? O vingador de sangue no mundo espiritual é liberado para vingar aquele sangue. Seja na sua vida, seja na vida de um filho seu, ele é liberado. Não é porque isso é místico, não, é porque isso aqui está escrito na palavra. Precisa o sumo sacerdote morrer. Precisa ter confissão, arrependimento. Quem é o nosso sumo sacerdote agora na nova aliança? Jesus Cristo. Precisa a confissão daquele pecado. Fazer como Neemias fez, fazer como Daniel fez. Confessar o pecado diante de Deus, o pecado cometido pelo nosso antepassado. Para que aquele pecado que está aberto na linhagem venha e seja remido pelo sangue do Cristo, o sangue do sumo sacerdote, faça a remissão e realmente aquela pessoa possa sair desse lugar de refúgio e possa retomar a vida com perdão do pecado. Porque houve remissão, o sangue é vida e o sangue só é remido por outro sangue. E o outro sangue é o sangue de Cristo. De alguém que sem pecado e sem mácula se entregou. Entenderam, gente? Então isso é muito importante. Eu queria trazer essa base bíblica para vocês aqui, porque tem muita gente que me pergunta, Cláudio, mas o que tem a ver? O que tem a ver tudo aquilo? Ou então a pessoa fica triste, entristecida com o próprio Deus, mas nós vimos aqui na palavra, ele não dá o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Ele é aquele que pune a iniquidade. Visita a iniquidade dos pais nos filhos.
Então nós não podemos simplesmente fechar os olhos para essa realidade que está na palavra, tá bom, gente? E aí, o próximo capítulo, que é sobre a lei da herança das mulheres, que eu já expliquei para vocês que acho interessante, e aqui nós finalizamos o livro de Números, tá bom? Gente, é isso, com certeza, claro, né? Tem muitas coisas ainda para aprender. Você pode aí estudar, continuar estudando, pegar outras pessoas, se você for ler o livro de Números, estudar aqui pelo nosso estudo, mas pegar outras pessoas também que estudam, que sempre acrescenta, e que o Senhor fale no nosso coração e coloque no nosso coração a lei dele, estabeleça, escreva na tábua do nosso coração a sua lei, a sua palavra. Para que, como nós possamos falar como Davi, Senhor, guardei as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Que nós possamos guardar tudo isso que nós temos aprendido, não como que eu posso dizer, por uma inteligência nossa, por uma memória muito boa nossa, mas que o Espírito de Deus, de uma forma sobrenatural, venha gravar no nosso coração. Amém, gente? Obrigada, Tia D. Deus abençoe muito vocês. Obrigada por vocês terem entrado, né? Eu vou fazer uma oração aqui para encerrar. Quero agradecer a presença de todos vocês que ficaram até o fim. Foi uma bênção. Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais e mais no coração de vocês. Amém? E traga cada vez mais entendimento, para que nós possamos realmente tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou para a gente na cruz, e a gente possa levar para as pessoas uma verdade da palavra, baseado respostas, porque a palavra de Deus, ela traz resposta para tudo, gente. E parar, né, com aquele jargão, e a soberania de Deus, jogando nas costas de Deus aquilo que não é a vontade dele. A vontade dele é que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. A vontade dele é que, se nós ouvirmos e obedecermos, nós comeremos o melhor dessa terra. A vontade dele é que nós vivamos em plenitude de alegria. A palavra de Deus fala que na presença dele há delícias perpetuamente. Amém? Vou fazer uma oração aqui. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela presença do teu Espírito, por essa palavra linda, poderosa e profunda, Senhor. Anima o nosso coração, coloca no nosso coração um desejo, um amor por essa palavra, Pai. Que nós possamos cada dia mais ter sede e fome de aprender de Ti, de aprender com a Tua palavra, que nós possamos enxergar a beleza de quem Tu és através da Tua palavra. Se revela a nós, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e as nossas falhas, e que o Teu Santo Espírito continue a falar no coração de cada um aqui. Grava no nosso coração, Senhor, de uma maneira sobrenatural, tudo que nós temos aprendido, e que o Teu Santo Espírito possa trazer à nossa mente, e nos momentos que nós precisarmos dessa palavra poderosa, que Ele possa nos fazer lembrar daquilo que nós estamos estudando. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de todo mundo que entrou, que permaneceu, ou que precisou sair, ou que vai assistir pelo YouTube. Que o Senhor derrame da tua graça e da tua unção, e que o Senhor seja glorificado por esses estudos, Senhor. Em nome de Jesus, nós somos um corpo que aprende com teu Espírito. Obrigada, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém e amém.